Amém. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, Senhor, te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor nas nossas vidas. Que nós possamos nessa noite aprender um pouco mais do Senhor, através da tua palavra, Senhor, através desse estudo, que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui dessa aula com um pouco mais de entendimento daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Desde já amarramos todo o encanto das trevas, toda a mentira do diabo contra a nossa vida, contra a vida dos irmãos, e somos dependentes totalmente do Senhor. Espírito Santo, nos dê a sabedoria e o entendimento deste ensino, em nome de Jesus, para que nós possamos conduzir, Senhor, a tua igreja, conduzir os teus filhos nas verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos embora. Glória Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Se o microfone der algum probleminha, vocês me avisam, né? Em nome de Jesus. Sim. E só recapitulando, nós já falamos até aqui alguns sinais, né, que anunciam a volta de Jesus. Lembrando que esses sinais que anunciam a volta de Jesus, eles não necessariamente são sinais que anunciam o arrebatamento. Tem muitos estudiosos que entendem que para o arrebatamento não é necessário sinal algum. Alguns entendem assim, não todos, é claro, porque o arrebatamento ele é iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento, independente de sinais. Porém, quando nós falamos de sinais que anunciam a volta de Jesus, para aqueles que entendem que para o arrebatamento os sinais também fazem parte, então são esses sinais que nós vimos, como terremotos, como as pandemias e outros mais que nós já vimos. Mas a maioria desses sinais, eles fazem alusão à segunda etapa da vinda de Jesus, que ocorrerá no final da grande tribulação. Porque nós que somos pré-tribulacionistas, nós entendemos que o arrebatamento ele ocorre em duas etapas, né? A volta de Jesus, ela ocorre em duas etapas. A primeira que nós chamamos de arrebatamento, e a segunda, 7 anos depois, que é a vinda de Jesus em glória, no final do que seria a grande tribulação. Então, esses sinais que Mateus 24, a grande maioria que nós vimos em Mateus 24, eles terão a sua intensidade bem volumosa durante a grande tribulação. Então, se eles terão a sua manifestação num volume maior na grande tribulação, e hoje, não só hoje, mas estudando a história, e nós percebemos que esses sinais hoje eles têm acontecido num volume um pouco maior, logo sim passam a ser sinais que anunciam a volta de Jesus. Aí também falamos, na aula passada, um pouco sobre a questão das 7 igrejas, né, de Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3, e eu acabei não falando que quando nós estudamos Apocalipse, lógico, nem todos pensam assim, mas aqueles que pensam como nós, o Apocalipse nós entendemos ele como algo futuro, ou seja, o Apocalipse 1, capítulo 1, ele é um capítulo que nos revela o Cristo glorificado. Os irmãos sabem que quando nós vemos Apocalipse capítulo 1, o João descreve ali Jesus com olhos como chamas de fogo, os seus pés como bronze, os seus cabelos brancos como a branca lã, enfim, ele vai nos dando uma visão do Cristo glorificado, ou seja, é como Jesus está hoje na eternidade diante de Deus Pai. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eles vão nos falar justamente sobre a igreja, a questão das 7 igrejas, o envio da carta para as 7 igrejas. O capítulo 4 e o capítulo 5, nós já temos a ideia, a visão da igreja já no céu. No Apocalipse capítulo 4, logo no comecinho,
nós temos a questão do arrebatamento. Então, o capítulo 4 e o 5, nós temos uma ideia da igreja já arrebatada no céu, diante do trono de Deus Pai. O João descreve a figura dos 24 anciãos, que há um entendimento que esses 24 anciãos é a totalidade dos salvos diante de Deus, salvos do Antigo Testamento e salvos do Novo Testamento. Depois, os capítulos 6 em diante, aí de fato começa a tribulação. Então, dos capítulos 6 ao 9, nós temos a tribulação. Dos 10 ao 14, embora é tribulação, mas é como se eu abrisse um parêntese para dar ênfase a acontecimentos que acontecerão na tribulação, acontecimentos importantes. Depois do 15 ao 19 é a grande tribulação, o capítulo 20 é o milênio, e o capítulo 21, 22 é a eternidade final, novos céus, nova terra e a nova Jerusalém. Então, nós falamos um pouco sobre as 7 igrejas na aula passada, que estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Falamos também um pouco sobre as 7 dispensações, né? A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa ou patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação que nós estamos hoje, que é a 6ª, que é a chamada dispensação da graça, que o entendimento é que ela irá até o arrebatamento da igreja. Depois a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino, ou a dispensação milenar, que é justamente o milênio que será estabelecido por Jesus lá adiante. E começamos a falar na aula passada, trazer algumas informações sobre o arrebatamento. Lembrando que o arrebatamento vem de uma palavra grega, arpazo, e essa palavra arpazo, ela passa uma ideia de um rapto, de um sequestro com muita violência. Então, entendendo que é o arrebatamento, algo vai ser arrancado justamente da terra. Então, o arrebatamento é a retirada dos salvos em Cristo Jesus da terra, sendo levados para a eternidade, para o céu, para uma realidade que estará acontecendo lá, que nós veremos mais à frente. Mas a primeira informação que nós trouxemos sobre o arrebatamento foi que o arrebatamento acontece quando Jesus encerrar a sua longanimidade, e nós vimos isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, quando já naquela época falsos ensinadores tentavam apimentar, contaminar a igreja, questionando a volta de Jesus. Alguns diziam assim: olha, vocês não dizem que Jesus irá voltar? Cadê que ele nunca volta? Porque já naquela época, chamada igreja primitiva, como nós sabemos, eles viviam a expectativa da volta de Jesus. A gente até brincou em aula que talvez na época, nas conversas de futebol, nas rodas de bate-papo, nos salões das cabeleireiras da época, se é que existia, a conversa era essa, a volta de Jesus. Entre os cristãos havia essa expectativa da volta de Jesus. Então apareceu um grupo lá questionando: cadê esse Jesus que nunca volta? Vocês não dizem que ele voltaria? E aí o apóstolo Pedro pega o capítulo 3 da sua segunda epístola e começa a trazer alguns esclarecimentos a respeito desse assunto. E lá ele diz mais ou menos assim, que Deus, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham as promessas do Senhor como tardia, mas na verdade ele é paciente, ele é longânimo, não querendo que as pessoas se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Ou seja, então nós entendemos por esse texto que o arrebatamento ele ocorrerá quando? Quando encerrar a longanimidade de Jesus, ou seja, quando Deus entender, porque é o Senhor quem manda, ele é o soberano dos reis da terra, o soberano sobre as nossas vidas. Então, quando os céus derem a ordem, é como se estivesse encerrando-se a longanimidade de Jesus, que, do nosso entendimento, a vontade de Deus é que todo ser humano fosse salvo. Sabemos que não será, porque, infelizmente, não são poucas as pessoas que já partiram dessa terra sem, em vida, terem crido em Jesus como Senhor e Salvador. Nós até comentamos na aula passada que é muito difícil cravarmos
se uma pessoa que morreu foi ao céu ou foi ao inferno. Porque por mais que essa pessoa tenha vivido uma vida podre, vamos falar assim, ela pode, no 52 do segundo tempo, ou seja, no finalzinho da vida, ela e Deus ali, ela buscar um arrependimento e crer no seu coração em Jesus como Senhor e Salvador. E nós não temos acesso a isso, não tem como nós sabermos se aquela pessoa, no seu último instante de vida, buscou um arrependimento, buscou crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós também falamos que tem uma coisa que nós podemos afirmar, que sem Jesus Cristo, né, ninguém herdará a eternidade. Se morreu, se de fato alguém partiu dessa terra sem ter crido em Jesus, no nosso linguajar crentez, sem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí sim, não tem conversa. Essa pessoa foi a uma eternidade sem Deus, porque não tem como adentrar a eternidade sem passarmos, né, por Jesus Cristo. Então, quando Jesus encerrar a sua longanimidade, ou seja, a dispensação da graça chegar ao fim, hoje é o favor imerecido de Deus, onde as pessoas são salvas apenas porque creem, reconhecem que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados, entendem que o sacrifício de Jesus na cruz foi a quitação da dívida que nós, pecadores, tínhamos para com Deus. Então, encerra-se a longanimidade e, por consequência, ocorrerá o chamado arrebatamento da igreja. A segunda informação, que é simples, não é nada assim hollywoodiano, mas que eu queria passar sobre o arrebatamento, é que o arrebatamento acontece simplesmente porque Jesus disse que aconteceria. E se tem uma coisa que Jesus é muito mais do que capacitado, é para cumprir aquilo que um dia ele prometeu. Não tem nada que Deus tenha dito, que Deus não cumpra. 100% daquilo que Deus estabelece, 100% disso irá ocorrer, irá acontecer, ainda que nós não entendamos, ainda que nem sempre a nossa teologia, ainda que nem sempre a nossa mente humana dê conta de entender, tudo aquilo que Deus afirmou, tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que o Senhor autenticou em cartório, sim, irá acontecer. E Jesus disse que um dia ele voltaria. Os irmãos conhecem um texto lá no Evangelho de João. No capítulo 14, Jesus disse assim, não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu pai há muitos aposentos, ou moradas em algumas traduções. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos lugar. Então, Jesus está dizendo, eu irei preparar lugar para vocês. Jesus está dizendo, lá na casa do meu pai, lá no céu, lá na eternidade, tem morada, tem espaço suficiente. E quando eu for, versículo 3, ele diz, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo, ou seja, eu irei, e nós sabemos que ele foi, há 2000 anos atrás, 40 dias após a sua ressurreição. Atos 1 registra isso, que Jesus simplesmente começa a ser elevado às alturas e de repente ele desaparece da vista dos discípulos que estavam observando. Ele foi, e ele diz, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Nós sabemos que hoje Jesus está na eternidade, está no terceiro céu, está no paraíso, à destra de Deus Pai. E ele garantiu que se ele fosse, ele voltaria. Mas voltaria para quê? Para levar-nos para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. E aí no 4 ele disse, vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Aí o Tomé fez uma pergunta para Jesus, no 5. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Aí Jesus deu aquela resposta muito conhecida. Jesus então lhe disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Então, o arrebatamento, só por essa informação, se nós parássemos aqui agora, só com isso que Jesus disse em João 14, nós já encerraríamos o curso com uma certeza. Sim, Jesus voltará. Mas por que nós teríamos essa certeza? Porque ele está deixando bem claro em João 14 que ele iria e ele foi, e se ele fosse, ele voltaria para levar-nos para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. Então, se o arrebatamento, como nós colocamos, ele vai ser encerrado quando encerrar-se a longanimidade de Jesus, também nós podemos dizer que ele acontecerá simplesmente porque Jesus disse que ele aconteceria. E olha, irmãos, nós podemos duvidar dos céus, nós podemos duvidar do Giovanni, nós podemos duvidar do Tiagão de Ribeirão Preto, nós podemos duvidar do Bolsonaro, do Lula, até do Lula, ó. Nós podemos duvidar do Donald Trump, nós podemos duvidar de quem nós quisermos, mas de Jesus é impossível nós duvidarmos, porque aquilo que Deus estabelece, com certeza ele estará cumprindo e realizando. Então, o arrebatamento acontecerá. Creiamos ou não creiamos, Deus não precisa que nós creiamos para que o arrebatamento aconteça. Quando ele entender que é hora, as trombetas soarão e, de fato, uma galera de salvos será retirada da terra, simplesmente porque Jesus disse em João 14 que isso aconteceria. Uma terceira informação que eu quero trazer a respeito do arrebatamento é que o arrebatamento acontecerá como e na ordem que está descrita lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Então, 1 Tessalonicenses 4 estabelece para nós algumas informações muito importantes a respeito do harpazo, do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, eu já falei em aula para os irmãos que tanto 1 Tessalonicenses quanto 2 Tessalonicenses são epístolas paulinas escatológicas, são duas epístolas que têm tudo a ver com a volta de Jesus. Foi esse o objetivo principal de Paulo. Nós sabemos que sempre que Paulo escrevia uma carta para uma igreja, tinha um objetivo principal. Por exemplo, lá em Coríntios, né, nós sabemos que chega um WhatsApp para Paulo de que a igreja de Corinto estava enfrentando alguns problemas de pecado no meio da igreja, de desordens no culto. Paulo pega a caneta da época, responde o WhatsApp, brincadeira, e dá algumas orientações. E assim são todas as epístolas que Paulo e que os demais escreviam. Então, 1 e 2 Tessalonicenses, o objetivo principal é justamente esse, em relação à escatologia, ao assunto volta de Jesus. E aqui no capítulo 4, ó, no versículo 13 em diante, Paulo fala assim, ó: não desejamos, no entanto, irmãos, Paulo dizendo aos Tessalonicenses e pregando para nós hoje. O que ele está dizendo para nós? Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, pessoas que não têm conhecimento em relação aos que já dormem no Senhor, ou seja, aqueles que já morreram salvos. Os que dormem no Senhor são os irmãos salvos que já faleceram. Então, para que nós não sejamos ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. O que Paulo quer dizer aqui? Que o velório de um cristão é para ter um ambiente diferente, por mais que não seja nada gostoso, por mais que não seja nada saboroso, perdermos alguém nessa vida, ele está dizendo que o ambiente de um velório cristão é para ser diferente de um velório, de um ambiente de um velório de um não salvo. Por quê? Porque o não salvo não tem a certeza, não tem a esperança do amanhã. O cristão tem. O cristão sabe que aquele salvo, o corpo dele está no caixão, mas o verdadeiro, a verdadeira pessoa, o seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, está diante de Deus, já usufruindo.
da presença maravilhosa de Deus. Então ele está dizendo, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Ou seja, nós voltaremos a vê-los. Aquele parente, aquele amigo salvo que um dia nós perdemos, Paulo está enchendo o coração da igreja de esperança, dizendo: se alegrem, apesar da dor e da tristeza, da separação momentânea, se alegrem, porque Cristo novamente os trará de volta, juntamente com ele. 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou seja, se o arrebatamento acontecesse agora, nós que estamos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento aqui, ele acontecerá como e na ordem que foi descrita, ou seja, primeiro ressuscita os mortos em Cristo, mas ressuscitam para quê, pastor? Para serem completos em relação à salvação. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que o nosso corpo, alma e espírito devem estarem irrepreensíveis na ocasião da vinda do Senhor. Então, há a ressurreição daqueles que estão mortos, salvos, para que recebam o corpo glorificado. E aí, na ocasião, automaticamente após eles, é questão de segundos, se é que vai durar tudo isso, um segundo, os vivos, no caso, se ocorresse agora, de nós para trás, aqueles que estão salvos, porém que já morreram fisicamente, ressurgem num corpo glorificado, o seu espírito com a alma recebem um novo corpo, o corpo glorificado, e nós que estamos vivos também somos transformados, recebemos um corpo glorificado, iremos, como diz o texto, ao encontro do Senhor nos ares, e ali estaremos já usufruindo da presença de Deus. 1 Tessalonicenses 5, ele continua dizendo, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Por que ele diz isso? Porque estava havendo uma confusão na cabeça dos irmãos tessalonicenses. A exemplo do que Pedro diz em 2 Pedro 3, que tinha uma galerinha semeando em verdades, aqui não era diferente. Tinha uns falsos apóstolos que viviam tentando perseguir o apóstolo Paulo, ou seja, Paulo ensinava a igreja, esses caras apareciam depois tentando contaminar os ensinos de Paulo. Provavelmente, né, esse tipo de gente fazia parte do que teria sido espinho na carne de Paulo, né? Perseguição e esses falsos apóstolos, como em Coríntios, 2 Coríntios, que viviam tentando desmerecer o chamado ministério apostólico de Paulo, essa galera ia também aqui colocando dúvidas na cabeça dos irmãos a respeito do arrebatamento. Então, Paulo emenda o capítulo 5 dizendo, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Esse dia do Senhor já não é o arrebatamento, já está falando da vinda do Senhor em glória, no final da grande tribulação, a gente vai entender isso mais à frente,
3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, ele dá um alerta, ó, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Paulo está dizendo, Tessalonicenses, vocês já têm a revelação de Cristo. Vocês não vivem mais em trevas, no engano, na cegueira espiritual. Vocês agora estão na luz de Cristo. Então não tem por que aquele dia pegar vocês de surpresa como se fosse um ladrão que vos ataca de surpresa. 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz, sois filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Já não vivemos mais a escuridão do engano, na escuridão da falsa religião. Agora nós estamos na luz, vivemos no dia. A verdade, a luz do evangelho da verdade nos iluminou, trouxe clareza para nós a respeito de Cristo e da sua palavra. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas, estejamos sóbrios. O durmamos aqui é no sentido de não deixemos mais que os enganos, que as heresias, que as mentiras ganhem o nosso coração, mas estejamos alertas, estejamos sóbrios. Não deixemos que os enganos desses últimos dias nos seduzam e nos levem a uma embriaguez da heresia. Nós temos o Espírito Santo, nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus para clarear a verdade em nossos corações. 7. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Olha o 9, porque Deus não nos designou para a ira. Esse é um outro texto que nos traz uma confirmação de que nós, igreja, não passaremos pela grande tribulação. Porque Paulo está deixando que Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Então esse texto nos traz essa ordem a respeito do arrebatamento. Primeiro, a ressurreição dos mortos salvos, recebem o seu corpo glorificado, aí estão perfeitos. Aí nós temos o espírito, nós temos a alma e o corpo totalmente regenerados e assim eternamente o seremos na presença de Deus. E os vivos igualmente recebem o seu corpo glorificado e vão também ao encontro do Senhor nos ares. Uma outra informação que nós queremos trazer, ou a quarta informação, é que o arrebatamento será um acontecimento super rápido e nos dará como consequência, como nós acabamos de falar, um corpo glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, é um outro texto onde o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 50 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, ó, contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, ou seja, nem todos morreremos fisicamente, mas certamente todos seremos transformados. O que ele quer dizer com isso? Que na ocasião do arrebatamento, muitos estarão vivos. Se fosse o caso agora, nós estaremos vivos fisicamente. Por isso que ele diz que nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, mortos em Cristo, e quem estiver vivo, salvo, todos receberão a sua transformação corpórea. 52, no momento e no abrir e fechar de olhos. Esse é o tempo que durará o arrebatamento, um abrir e fechar de olhos.
ao som da última trombeta, concordando com 1 Tessalonicenses 4, quando o próprio Paulo fala sobre a trombeta. E assim, irmãos, só entre nós, não conta para ninguém. Se tinha um homem que deveria ter autoridade para falar sobre a volta de Jesus ou sobre o céu, era Paulo. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios, falando dele mesmo, mas na terceira pessoa, ele vai falar assim: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu conheço um homem, falando dele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu, lá onde está o filé mignon, onde está a presença de Deus. E ele diz que esse homem, que era ele mesmo, viu, presenciou coisas nesse lugar tão assim inexplicáveis aos olhos do homem, que talvez faltaria para ele palavras humanas para descrever o que ele presenciou lá no céu. E Paulo não deixa revelado nas Escrituras para nós o que ele presenciou nesse lugar, no trono de Deus. Então, o homem que teve essa experiência de ser arrebatado em espírito até o terceiro céu, onde está o trono do Altíssimo, esse homem tem muita, mas muita autoridade, revelação que talvez nenhum outro recebeu a respeito do céu e de tudo aquilo maravilhoso que está nos aguardando na eternidade. Então ele vai dizendo, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, com um corpo sem prazo de validade, um corpo que não sofrerá efeitos do tempo, e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Aí ele mesmo faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele libera uma palavra de ânimo e de incentivo para os irmãos e para nós. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Em algumas traduções, jamais será vão. Então, duas informações ele nos traz aqui. O arrebatamento será como no abrir e fechar de olhos. Foi? Pisca todo mundo aí. Pronto. Foi o arrebatamento. Nessa piscada de olho, os mortos salvos ressuscitaram e receberam um corpo glorificado, e os que estavam vivos fisicamente igualmente são arrebatados e recebem a transformação do seu corpo, recebendo o quê? Um corpo glorificado. Lá em João, no capítulo 20, o Evangelho do João, capítulo 20, nós temos um exemplo de como é, ou de como será para nós esse corpo glorificado. Será um corpo semelhante ao corpo que Jesus recebe após a ressurreição. Em João 20, no versículo 19 em diante, Jesus já estava ressurreto. 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, provavelmente o domingo, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas. Presta atenção nesse detalhe. Eles estavam reunidos às portas trancadas por medo das autoridades judaicas. E então, do nada, Jesus aparece, coloca-se no meio deles e diz: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Porém, as portas estavam fechadas, trancadas.
e Jesus aparece entre eles e sauda eles com a paz. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado, ou seja, embora Jesus entrou por algum lugar, mesmo as portas estando trancadas, ele não estava como um Gasparzinho, um fantasminha, porque Jesus mostra as mãos e o lado, ou seja, ele mostra os furos que ele tinha no seu corpo físico, fruto da sua crucificação. Jesus estava visível e palpável, ou seja, em um corpo glorificado. Mas ele aparece entre eles, mesmo a casa, o lugar onde eles estavam, tendo as suas portas trancadas. 21. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Somente aqui, irmãos, é que os discípulos recebem o Espírito Santo. Algo que acontece conosco quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e que crê em Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo também vem habitar em nós. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Contudo, 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Outros discípulos, no entanto, falaram para o Tomé: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. E, de novo, as portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então, dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vês as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, o corpo glorificado, irmãos, que nós receberemos na ocasião do arrebatamento, é semelhante a esse corpo que Jesus recebeu. Jesus, as portas estando trancadas, essa é uma característica de um corpo glorificado. Jesus simplesmente apareceu entre eles e desapareceu. Matéria, paredes, coisas desse tipo não podem impedir um corpo glorificado. Traduzindo, em um corpo glorificado, você nunca mais vai precisar pegar um avião ou um ônibus na sua vida, porque simplesmente você virá, subirá aos céus, descerá à terra durante o milênio. Irmãos, será algo assim que a nossa mente, como eu gosto de dizer, ela buga e ela não consegue compreender hoje, aqui na terra, quão maravilhoso será isso. Só por sabermos que, por sermos salvos em Cristo, teremos um corpo não igual esse que nós temos hoje, um corpo com prazo de validade. Só por sabermos que teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo que Cristo tem hoje, só isso, irmãos. Se não tivesse mais nenhuma promessa para nós na eternidade, só isso, já valeria a pena perdermos, sacrificarmos tudo que for preciso nessa vida, para servirmos a Deus de verdade, para estarmos com Jesus de verdade, para que quando as trombetas soarem, estarmos com as malas na mão e com a passagem na mão, para subirmos no arrebatamento do nosso Cristo. Então, o arrebatamento será um acontecimento super rápido, as câmeras, não vão filmar, porque acredita-se que esse arrebatamento, essa primeira fase da vinda de Jesus, somente os salvos é que contemplarão esse momento, e teremos esse corpo glorificado. A quinta informação, deixa eu correr aqui, eu estou bem atrasado na programação. A quinta informação sobre o arrebatamento é que será um acontecimento máximo.
para aqueles que amam Jesus. Tem pessoas que o sonho delas é qual? Ganhar na Mega Sena da virada no final do ano. Olha, tá em 400 milhões. A Mega da virada vai pagar esse ano. Esse é o sonho de muitos. Final do ano, guardar um dinheirinho, jogar umas 2, 10 ou mais cartelas e crer que ele vai ganhar sozinho a Mega Sena da virada. Ok, cada um na sua. Mas para aqueles que amam Jesus, não tem Mega Sena da virada, não tem promoção no emprego, não tem um carro, por mais que seja maravilhoso termos um bom carro, glória a Deus por isso, mas não é um bom carro na garagem. Que bom nós termos uma boa casa, mas nada disso se compara para quem realmente ama Jesus. Participar do arrebatamento é o máximo, é o sonho de consumo, é o projeto de vida número 1 das pessoas que de fato estão amando Jesus. Isso pelo menos é o que Paulo nos diz lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, o Paulo fala algo muito importante para nós. 2 Timóteo capítulo 4, para ganharmos tempo, versículo 6 em diante. Aqui Paulo já sabia, Paulo estava preso, e ele estava preso provavelmente no período em que o tal do Nero era o imperador romano. Paulo tinha sido preso porque ele matou alguém? Não. Paulo estava preso porque não declarou o imposto de renda? Não, até porque isso no Brasil não dá cadeia, né? Graças a Deus. Mas ele estava preso porque ele era um cristão verdadeiro, pregador do evangelho sem medo e sem preguiça. Por causa disso, ele foi preso. E agora ele provavelmente já tinha uma ideia que logo ele seria decapitado. A cabeça cairia para um lado e o corpo para o outro. E mediante isso ele escreve para Timóteo dizendo, 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, já estou sendo derramado, como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Ou seja, ele sabia que logo ele iria se tornar um mártir, seria martirizado. 7, ele diz, mas eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu perseverei na fé, e agora me está reservada a coroa da justiça. Nós falaremos sobre essa coroa da justiça mais à frente, quando nós chegarmos no Bimá, ou Bema, que é o tribunal de Cristo. Mais à frente nós voltaremos nesse texto e na coroa da justiça. Mas ele diz no 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. A todos os que amarem. Paulo está dizendo, Timóteo, logo eu serei martirizado. Timóteo, logo a guilhotina, o facão, o machado do executor romano separará o meu pescoço do meu corpo. Mas, Timóteo, eu sei que eu combati o bom combate, eu sei que eu completei a carreira, eu sei que eu perseverei na fé. E por causa disso, Timóteo, eu estou indo para um lugar que já está reservada para mim uma coroa da justiça. Mas, Timóteo, essa coroa não é só para mim, não. Ela está reservada na eternidade para todos os que em vida amarem a vinda de Jesus. Mas amarem a vida de Jesus a exemplo do que Paulo fez. Se nós fôssemos para 2 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano é o capítulo 11, e nós fôssemos ler o que Paulo passou, o que Paulo suportou, e continuou 100% apaixonado por Jesus Cristo, nós veríamos que isso é características de alguém que de fato ama a vinda de Jesus. Hoje, irmãos, nós sabemos que tem muitos cristãos que desistem de caminhar com Jesus por nada.
por zero, por coisas insignificantes. Nós estamos falando de um grupo de irmãos que passaram talvez o período mais perverso da igreja e mantiveram fiéis, entusiasmados, totalmente vigorosos para servir a Jesus. Hoje nós vivemos, como se diz o popular, uma geração de crentes Nutella. Uma geração de crentes parece que feita de açúcar, que o nada, o 0,0, faz essa pessoa desanimar, abandonar a igreja, quando não muito abandonar Jesus. Paulo não. Paulo está dizendo, o arrebatamento traz uma promessa. Aquele dia, para todos os que amarem a vinda de Jesus. Então, o arrebatamento, ele será um acontecimento máximo, irmãos. Para nós que somos cristãos, não tem assim um objetivo de vida maior do que participarmos do arrebatamento. Essa tem que ser nossa meta. O nosso objetivo de orar cada vez mais, o nosso objetivo de meditar nas Escrituras cada vez mais, nosso objetivo talvez, irmãos, de não perdermos um culto mais na vida. Por que você está fazendo isso? Porque o participar do arrebatamento, pegar o avião no dia que ele decolar, é o objetivo número 1 da minha vida em nome de Jesus. Esse tem que ser para todos nós esse desejo. A sexta informação que eu quero trazer sobre o arrebatamento é que o arrebatamento deve ser, como eu disse agora há pouco, a nossa busca constante e a nossa maior motivação. E aí nós vamos ler alguns textos. E eu estou aqui correndo, viu, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 9. Olha só que coisa interessante. Embora o contexto de 1 Coríntios, capítulo 9, nós leremos esse texto talvez mais à frente de novo. Ele fala do Bimá, ou do Bema, que é o que a gente vai entender quando falarmos sobre o tribunal de Cristo, porém aqui nos traz algumas informações. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15 em diante. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 15, mas para ganharmos tempo, vamos ler do 24, ó. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que logo se desvanece. Que era aquela coroa de louro, né? Que nas Olimpíadas que começaram na Grécia, naquela época passada, o vencedor recebeu uma coroa de louro, de planta, de folha na sua cabeça. Quem assistiu a Olimpíadas da Grécia em 2004, lembra que eles fizeram isso. Cada pessoa que subia na plataforma, ele recebeu uma coroa trançada de flores na sua cabeça. Mas é algo que com o tempo murcha. Então Paulo está dizendo, 25, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, sacrifica o que for preciso. Um atleta não come o que quer, não bebe o que quer, não faz o que quer, não dorme a hora que quer. Então, a vida é regrada, disciplinada, porque ele quer chegar na competição e fazer bonito. Mas ele está dizendo que essas pessoas obtêm uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, ele diz, eu, Paulo, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem apenas soca o ar. Eu tenho alvo, eu tenho direção, eu tenho um propósito, ele está dizendo. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós veremos mais à frente que aqui ele está falando do tribunal de Cristo. Porém, para ele chegar no tribunal, primeiro tem que participar do arrebatamento. Então, esse arrebatamento tem que ser para nós esse objetivo. Agora, Filipenses capítulo 3, é outro texto de Paulo. Paulo vai estar falando sobre buscarmos uma vida
a mais perfeita possível nessa terra. Nunca alcançaremos. Nós sempre teremos falhas, sempre teremos situações em nossas vidas para serem corrigidas. Mas ouça, queridos, o problema não é não sermos perfeitos, porque não somos mesmo. O problema é cruzarmos os braços e já nem tentarmos mais, nem buscarmos uma transformação maior. O problema é não pegarmos Mateus capítulo 5, por exemplo, quando Jesus está reinterpretando a lei dos judeus, no chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está reinterpretando a lei. O problema é não queremos viver a chamada bem-aventurança. Já nem ligamos mais para aquilo. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os limpos de coração. Então, nós não desejarmos, não entrarmos em Deus para buscarmos termos isso em nossas vidas como verdade, esse é o problema. Então, Paulo, em Filipenses 3, ele está filosofando sobre essa questão da perfeição. Ele não era perfeito. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos pegar a partir do versículo 8. Mais do que isso, Filipenses 3, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Porque antes, ele fala um pouco de quem ele foi no judaísmo. Paulo foi o cara, o homem que foi discipulado aos pés de Gamaliel, talvez o maior mestre judaizante da época. Era Saulo, ele era o cara. E ele está dizendo que tudo isso, agora que ele conhece a Cristo, agora que ele prova de algo melhor, ele diz no 8, mais do que isso. Compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, nada é mais vantajoso do que crescer em conhecimento de Jesus, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero-os como esterco. Desculpa aqui, a expressão, o original é cocô mesmo. Os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Irmãos, o poder da ressurreição é arrebatamento. Paulo está dizendo, nada para mim importa mais do que o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for, a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Então, Paulo está dizendo, se a ressurreição dos mortos, se o arrebatamento for desse jeito ou daquele, se o teólogo A tiver certo, ou se o teólogo B tiver certo, ele está dizendo, não importa quem está certo, o que importa é que eu quero, quando essa ressurreição ocorrer, quando esse tal de arrebatamento ocorrer, eu quero fazer parte dele. E para isso ele está dizendo, eu considero como esterco todo o meu passado de glória, eu era o Saulo, eu era o cara, eu era o respeitado do judaísmo, agora me tornei um perseguido, agora eu sou perseguido porque caminho com Cristo, fujo da morte todos os dias, mas não importa, ele está dizendo. Em Filipenses 4 ele vai dizer, por amor a Cristo eu sei passar fome, sei ter comida em abundância. Por amor a Cristo eu sei ser honrado e sei ser humilhado. Por amor a Cristo eu sei ser aplaudido e ser vaiado. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque ele tinha um desejo, participar da ressurreição quando ela acontecesse. Aí ele diz o 12, ó. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele dá um conselho para nós, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo o já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Paulo, qual atitude você tomava?
Paulo, qual atitude você tinha com o objetivo de participar da ressurreição, do arrebatamento? Aí ele diz para nós, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Paulo entendeu, sabe o que, irmãos? Paulo entendeu que quem vive de passado é museu. Quem vive se remoendo, quem vive não crescendo em Deus por causa do passado, não entendeu o cristianismo, não se lançou em Deus o suficiente, porque em Deus, irmãos, há remédio suficiente para nos curar de tudo, de qualquer situação, nada disso pode nos prender. Então ele está dizendo, apresso-me em direção ao alvo. Qual era o alvo? Participar da ressurreição. Não era uma promoção de emprego, não era ganhar a mega sena da virada no final do ano, era participar da ressurreição, no nosso linguajar do arrebatamento. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós, ele aconselha, ó, por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual. Quem, irmãos? Quem alcançou a maturidade espiritual. Infelizmente, boa parte da igreja chamada evangélica está longe de alcançar a maturidade espiritual. Os irmãos sabem que lá em João 1,12, a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus de João capítulo 1,12, no original é teknon, que passa a ideia de um bebê espiritual. Mas quando chega em Romanos 8, ele fala, pois os que são guiados pelo Espírito, os que são guiados, por quem? Pela alma? Pela situação? Não. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Esse filho de Deus lá já é ruios, que é aquele que cresceu, que amadureceu. Não é mais um filho bebê. Não é um recém-nascido espiritual. Ele evoluiu. Ele passou das fases do dadá gugu, de tomar papinha na boca, de comer miojinho. Agora ele é adulto, maduro, come costela gorda com mandioca, feijoada, entenda? Ele é um ruios, um maduro espiritual. Paulo está dizendo, por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, ele diz, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti, repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem, aqui ele faz um alerta sobre um grupinho que andava semeando no meio da igreja, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o terreno. Aqui Paulo está falando de dois grupos de pessoas que haviam naquela época. Havia os judaizantes, os judeus que tentavam a todo custo dizer para os cristãos que Jesus não era suficiente, que eles precisavam guardar novamente a lei, senão não seriam salvos, semeando heresia, mentira na cabeça do povo. Cristo é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente. E tinha o segundo grupo, que tentava pregar um evangelho que permitia tudo. O evangelho que podia pecar à vontade, que não tinha problema. Paulo está alertando, dizendo, cuidado com esse grupo. É um grupo perigoso. Ele fala no 19, ó, ele chama esse grupo de inimigos da cruz de Cristo, e no 19 ele diz, o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, ou seja, os seus prazeres, o que importa são os prazeres, não importa as escrituras, não importa a vontade de Deus, o que importa é o prazer, é o hedonismo. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Paulo está dizendo, esse grupo de pessoas só pensa na terra. 20.
No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Ô, irmãos, essa é a motivação nossa, como Paulo, estarmos aptos em Cristo, a participarmos da ressurreição, do arrebatamento. Mas eu quero ler mais 2 textos ainda sobre esse ponto. Espero que o relógio não me traia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Os irmãos sabem que Hebreus capítulo 11 é tido como o capítulo dos heróis da fé. São um grupo seleto de pessoas do Antigo Testamento que as suas vidas nos ensina e nos ensina muito. Então, Hebreus 11, do versículo 8 em diante, falando do Abrão, se eu não me engano. Olha só o que diz. Mediante a fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí alguém levanta a mão e fala assim, por que que o Abraão fez isso? Por que que o Abraão peregrinou pela terra prometida como se fosse terra estrangeira? A terra era deles. Mas por que que ele teve esse sentimento? Que a terra prometida era como se fosse terra estrangeira? Porque de alguma maneira, irmãos, já havia sido revelado para Abraão o que nós buscamos. Olha só o que diz. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porquanto ele aguardava alcançar a cidade, que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Irmãos, qual cidade Deus é arquiteto edificador? A nova Jerusalém celestial, irmãos. De alguma maneira, o Abraão esperava o que nós esperamos. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. É incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Mesmo Abraão, lá atrás, na chamada antiga aliança, em seu coração tinha uma expectativa de uma cidade, que Deus, o próprio Deus, seria o arquiteto e o construtor. Apocalipse 21, 22. A nova Jerusalém celestial que desce do céu. Lá atrás, no coração dele, por uma revelação divina, ele já aguardava o que nós aguardamos. E quando nós chegamos no versículo 23 de Hebreus 11, falando do tal do Moisés, mediante a fé, o Moisés ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei, o decreto que era para matar todos os meninos machos. Pela fé, o Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus
a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, ao Machia, ao Cristo, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Por quê? Porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. O Moisés abre mão de ser príncipe do Egito, com todos os luxos que isso trazia, foi por um tempo sofrer os sofrimentos do seu povo de nascimento, o povo hebreu, rejeita ser tratado como filho da filha de Faraó, ele prefere ter o sofrimento por amor ao Messias do que usufruir os prazeres do pecado que o Egito trazia. Por que ele fez isso? O texto diz, porque ele tinha em vista a recompensa. Ou seja, a eternidade, irmãos. Ele também estava almejando a eternidade, por alguma maneira isso foi revelado no coração dele. Algo que nós também estamos aguardando hoje. Poderíamos falar de Davi, irmãos, embora eu não coloquei aqui. Lembra quando Davi, por conta do seu pecado sexual, a Bíblia vai dizer que o seu filho, o filho que ele iria ter com a Betseba, a criança estava doente. E a Bíblia diz que Davi jejuou durante 7 dias, clamando a Deus pela vida da criança. Mas, infelizmente, a criança morreu. E quando a criança morreu, os servos de Davi, temerosos de trazer-lhe a notícia, porque já faziam 7 dias que Davi não fazia barba, não tomava banho, não comia, jejum total. E eles pensaram assim, nossa, se a criança viva, o rei já está assim, quando ele souber que ela morreu, ele poderá fazer uma loucura. E quando Davi percebe que eles estavam falando sobre a criança, Davi fala, viu? A criança morreu? Rei, a criança morreu. Só que em vez do rei fazer uma loucura, o rei falou assim, então agora prepara o banho, prepara a melhor comida. O rei tomou banho, fez a barba, colocou a melhor roupa, passou perfume e sentou para comer. Aí alguém falou assim, rei, não entendemos nada. Agora que a criança morreu, que era para o senhor estar desesperado, chorando, batendo a cabeça na parede, desesperado, o senhor não fez nada disso? O senhor passou perfume, tomou banho, colocou a melhor roupa, está comendo? Não entendemos. O rei respondeu assim, pessoal, a criança morreu. Eu não posso trazê-la de volta a mim, mas um dia eu irei para onde ela está. O rei Davi tinha um senso de eternidade, vivendo numa época onde talvez isso não era tão falado. Então, irmãos, esse desejo, essa ambição por participarmos da ressurreição, do arrebatamento, tem que queimar nos nossos corações. Se for preciso perder emprego por causa disso, que não aconteça isso com nenhum de nós, que aconteça. Se for preciso baixar o padrão de vida, ganhar menos dinheiro, ou mais dinheiro, ou menos dinheiro, para que isso seja uma verdade, que assim seja. Mas que isso seja uma marca para cada um de nós. A 7ª informação que eu quero trazer sobre o arrebatamento é que participarmos do arrebatamento trará como consequência. Aí pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender daquele dia. Participarmos do arrebatamento trará como consequência sermos julgados no chamado onipotência, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que é o que está lá em Isaías 11. Não vamos abrir agora, que está em Isaías 11. Ele, quem? Jesus, veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Note, irmãos, aqui já é a igreja arrebatada no céu. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, há quem diga que são os seres angelicais, e os 24 anciãos, a igreja na sua totalidade, salvos do antigo e salvos do novo, prostraram-se diante do Cordeiro. Porque, queridos, o que nós podemos fazer diante dele? Tem uma música, muitos de vocês conhecem, do Ouvir e Crer, que diz, né?
O que faremos, né, quando estivermos diante dele, se não adorá-lo e lançarmos as nossas coroas diante dele? O que fazermos diante de tamanha glória? Porque, irmãos, hoje nos nossos cultos, no seu momento particular de oração, no acampamento, no encontro da vida, a gente sente 0,0,0,0,0,0 alguma coisa da presença de Deus, a gente já chora, parece que vai derreter. Agora imagine esse momento. Nós estaremos na eternidade, salvos, arrebatados, livres do pecado, num corpo glorificado, diante do Rei dos Reis. O que nós poderíamos fazer? O que nós estamos fazendo aqui, ó. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões, e eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam amém. E os anciãos, a igreja na sua totalidade, igualmente prostraram-se e o adoraram. Então, o arrebatamento, irmãos, é para quem gosta de ter comunhão com Deus. É para quem gosta de investir tempo na presença de Deus. É para aquele que consegue frear um pouco da sua vida louca, corrida, para tirar um tempo a sós com ele. Ouça, irmãos, a igreja, nós precisamos voltarmos a investirmos tempo de comunhão com Deus. Tempo na presença de Deus. Nós não exploramos aqui, mas Éfeso, a primeira igreja, capítulo 2 de Apocalipse, ela tinha obras maravilhosas. Era uma igreja ativa, que funcionava. Mas Jesus falou: Éfeso, vocês têm abandonado o primeiro amor. Hoje tem Éfeso, embora nós vivemos o período de Laodiceia, nós temos Éfeso hoje. Uma igreja que faz, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá comida para morador de rua, uma igreja que é ativa, mas que busca muito pouco a comunhão com Deus, que trabalha muito para Deus, mas que usufrui muito pouco do colo, do carinho, da presença de Deus. Arrebatamento vai trazer essa possibilidade de no céu adorarmos e adorarmos muito o nosso Deus maravilhoso. Em 9º lugar, irmãos, eu achei que eu ia fazer isso aqui em meia hora, mas em 9º lugar, ao mesmo tempo que os mortos salvos são ressuscitados, como nós já falamos, acontece também a transformação dos corpos dos salvos vivos. Mas isso aqui a gente já falou, vou até correr. Então, só para citar, ao mesmo tempo que os mortos salvos são ressuscitados, acontecerá também a transformação dos corpos dos salvos vivos, que é o corpo glorificado. Décima informação: a falta de santidade poderá nos impedir de participarmos do arrebatamento. Isso aqui é muito importante. E antes de explicar, eu vou ler o texto, para não ficar só nas minhas palavras. Nós estamos explorando bem a Bíblia hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 9. Olha só, 1 Tessalonicenses 3, versículo 9. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós,
diante de grande satisfação, com que nos alegramos por vossa causa perante o nosso Deus? Suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Paulo está dizendo, olha, nós oramos a Deus, buscando uma revelação, para que, ó irmãos de Tessalônica, nós possamos estar pessoalmente com vocês, ou seja, ver o rosto de vocês presencialmente, e talvez suprir algo que esteja faltando à fé de vocês. 11. E que o próprio Deus nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vós, ou seja, que Deus vê meios para que nós estejamos aí fisicamente com vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós, e que Ele fortaleça o vosso coração. Para quê, Paulo? Você quer que Jesus fortaleça o nosso coração? Que Ele fortaleça o vosso coração para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, Paulo está colocando a santidade como um elemento muito importante na ocasião da vinda de Jesus. Porque assim, irmãos, salvação nós herdamos porque cremos em Cristo. Então, há talvez aí duas principais linhas, tem outras. Tem muitos que entendem que todos os que crerem em Jesus como Senhor e Salvador serão arrebatados. Tem muitos que creem assim. Todos que creem em Jesus serão arrebatados, independente de como vive. Mas tem outra linha que não é tão liberal assim. Tem aqueles que entendem que a salvação é para quem crê em Cristo, mas que para participar do arrebatamento tem que estar vivendo uma vida santa. Aí alguém fala assim, tá, mas e aquele que não está santo? É salvo, só que não é arrebatado. Fica aí para tomar um cafezinho com o anticristo. E se aguentar o tranco na tribulação, morre e vai para o céu. Mas tem que aguentar o tranco. Aguentar a perseguição, aguentar as torturas, sem negar Cristo. Que não vai ser fácil em nada. Agora, arrebatamento, irmãos, ressurreição, é para quem está compromissado com Deus. Crente meia boca corre um risco de não participar do arrebatamento. Não, tá salvo. Salvação é uma conversa. Apto para o arrebatamento é outra conversa totalmente diferente. Tá, eu não subir no arrebatamento, o que acontece? Repito, vou tomar um cafezinho com o homem. E ele vai me perguntar, você é cristão? Sou. E aí vai ter um facão, uma guilhotina, uma mesa de tortura, corta meu antebraço sem anestesia, nega Jesus ou não. Se eu aguentar, vai para a próxima etapa. Talvez eu vou ter que me tornar um mártir. Se eu der conta, aí eu vou para o céu. Então, irmãos, é melhor hoje, que estamos na graça, é só ser santo. É só sermos compromissados com Deus, é só ficarmos um crente um pouquinho mais. Aí alguém fala assim, mas e se a primeira turma tiver certo? E se quem entende que vai ser arrebatado todo mundo, independente da vida, tiver certo? Eu falo assim, eu prefiro chegar no céu, irmãos. Jesus fala assim, céus, não precisava tudo isso. Você foi mais crente do que necessitava. Ah, é, Jesus? É, você podia ter sido mais um crente meia boca, mesmo assim você estaria garantido. Eu prefiro chegar no céu e talvez ouvir isso, que não precisava tanto, mas está no céu, do que não ser arrebatado e eu falar, ô Jesus, por que eu não subi? E Jesus falou assim, ó, se você fosse um pouquinho mais crente, se você tivesse sido um pouquinho mais comprometido, você teria sido arrebatado. Então, a falta de santidade, irmãos, ela pode nos impedir de participarmos do arrebatamento. Vou repetir de novo, conselho de Paulo aos Tessalonicenses. 13. Que ele fortaleça o vosso coração
para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então ele está deixando bem claro a importância da santidade na questão arrebatamento. E aí ele emenda o 4, ó. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver e de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoei cada vez mais, porque no versículo 1, ele elogia os irmãos de Tessalônica, que eles sabem como viver de maneira a agradar a Deus, ou seja, uma vida que manifesta amor e santidade. Uma vida que manifesta amor e santidade é uma vida que agrada a Deus. E Paulo está elogiando a eles. Mas ele vai mais longe. No final do versículo 1, ó. E agora vos rogamos e encorajamos vocês no Senhor Jesus, que nesse sentido, viver de forma que agrada a Deus, vocês se aperfeiçoem cada vez mais. Paulo está dizendo, vocês já estão santos, mas não está bom, não. Aperfeiçoem-se cada vez mais. Busquem santidade cada vez mais. Busquem cada vez mais, cada vez mais. E ele continua dizendo. Então, a falta de santidade, irmãos, ela pode nos custar o arrebatamento. Então é melhor entrarmos em Deus e irmos eliminando toda a sujeira, irmãos. Pastor, o que arranca de mim a santidade? Pecado, irmãos. Pecado é transgressão da lei. Pecado é ferir o coração de Deus. Pecado é ultrapassar a linha limite estabelecida por Deus. Todas as vezes que eu pratico algo não autorizado por Deus, ainda que seja autorizado pela sociedade, mas não é autorizado por Deus, logo eu estou praticando pecado. E toda prática de pecado não confessada, porque se eu peco, busco um arrependimento, louvado seja Deus, a santidade volta. Mas se eu peco hoje, eu me torno um pecador de carteirinha, nada de arrependimento, nada de buscar o banheiro de Deus para tomar banho, a santidade vai se esvairindo da minha vida. Isso pode custar o meu arrebatamento. Eu preciso parar por causa do horário. Eu tinha mais 2 pontos de informações sobre isso, mas deixamos para a próxima aula. Então, hoje nós vimos várias informações a respeito do arrebatamento. Assim, irmãos, o Espírito Santo gera em nós muita sede por Deus. Quando eu digo sede por Deus, é fome pelas Escrituras. Os irmãos sabem que eu defendo uma tese, é uma tese minha. Isso não está na Bíblia. É a versão celciniana que diz isso. Eu defendo uma tese que todo cristão deve se esforçar para ler a Bíblia pelo menos uma vez de capa a capa todo ano. Todo ano. Se esforçar, são 4 capítulos por dia. Para a pessoa ler a Bíblia de janeiro até outubro. 4 capítulos. Muita fome pelas Escrituras. Irmãos, muita fome de oração. Meia hora todos os dias, 40 minutos todos os dias, 1 hora, cada um na sua realidade, mas orando. Buscando a presença de Deus. Orando em línguas, adorando a Jesus. Fazendo discípulos. Uma vida realmente entregue no altar. Não é ir no culto de vez em quando. É ser aquele crente raiz. A minha igreja tem quantos cultos por semana? Se possível, estarei em todos. Porque hoje a gente virou meio católico à moda antiga, né? O católico à moda antiga ia na missa de domingo e estava bom. A gente está se tornando um católico à moda antiga. Vou de domingo, cumprir com a minha obrigação. Amém, irmãos, porque vou no domingo. Mas que eu seja cheio de Deus, compromissado com a palavra, compromissado com a minha igreja, compromissado com o meu pastor, compromissado com as Escrituras. Aí sim, eliminando o pecado, negócio de crente ver Big Brother, irmão, joga isso fora. Jogamos o lixo fora, selecionemos o que assistimos,
Selecionemos o que lemos, o que ouvimos, santidade, santidade, muita kadosh de Deus sobre as nossas vidas. Aí estaremos, ó, de malas prontas para o arrebatamento. A salvação é porque cremos em Cristo. Ponto. Agora, arrebatamento é outra conversa, irmãos. Arrebatamento é para aqueles que estão de fato buscando uma vida compromissada com Deus em nome de Jesus. Tá bom? Aí semana que vem a gente continua. Nós iremos para a nossa quarta aula, semana que vem? Acho que é quarta, né? Se eu não me perdi nas contas. É quinta. Acho que é a quinta aula. Isso, então eu preciso correr, hein? Meu Deus. 12. Mas Vai glória... para 24 essas aulas. Mas glória a Deus. Irmãos, né, qualquer pergunta... Isso. Qualquer pergunta, vocês podem fazer no grupo, tá bom? Porque como aqui o horário é meio escasso, se tiver alguma dúvida, pode fazer no grupo. Se tiver ao nosso alcance responder, nós responderemos com o maior prazer, em nome de Jesus. Tá bom? Hoje o microfone não falhou? Foi tudo bem? Glória a Deus. Foi tudo bem. Glória a Deus, então. Então, amém. Tá bom. Então, vamos estar encerrando hoje por causa do horário. Vou mandar a provinha, né? Como eu sempre tenho mandado. Tá difícil as provas, né? Meu Deus. Ah, que prova tá barbada. difícil. Tá muito fácil. Tá louco? O melhor das provinhas é só para dar uma fixada no que foi falado em aula. Uma forma de relembrar o que a gente proseou em aula. Tá bom? Pastor Giovanni, por gentileza, nos abençoe aí. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa aula, Deus, por mais esse ensino. Sim, Deus, que nós possamos aprender, Deus, não só de ouvir, mas de praticar e buscar a Tua face, nos santificando a cada dia, porque nosso desejo, sim, Deus, é sermos arrebatados já do começo, Pai, não ficarmos aqui, Deus, para sabemos o que vai acontecer. Mas, acima de tudo, Pai, que nós possamos ser voz profética para aqueles que não estão aqui escutando e vendo, e ouvindo essa aula, que nós possamos ensiná-los, né, para que eles possam ter uma vida real com o Senhor. Nós possamos multiplicar esse conhecimento, Pai, para outras pessoas. E que juntos possamos, sim, Deus, sermos arrebatados. Por isso nos ajuda, Espírito Santo. Nos mostra o caminho, nos puxa a orelha, nos exorta, Senhor, quando de alguma forma fazemos alguma coisa errada, para que nós possamos ficarmos firmes com o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Te adoramos, obrigado pela vida dos céus, pela sua família, guarda a vida deles, ó Pai. Guarda a vida de cada um de nós para esta semana, em nome de Jesus. Amém. Sim, meu Deus. Glória Amém. a Deus. Amém, irmãos. Obrigado, pastor Giovanni, os irmãos aí, o Tiagão. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Glória a Deus. Excelente semana para todos aí, em nome de Jesus. Tchau. Amém. Amém. Com Deus.